Startups, a arte de inovar. Oferecimento: Stanley's Hair, a número 1 em transplante capilar da América Latina. E aí, meus queridos amigos da Nação Obstinada, eu já falei com vocês aqui em programas passados sobre características que são essenciais ao bom empreendedor. Vocês se lembram? Pois é, hoje eu quero dar continuidade a esse tema com algumas outras características. Nós vamos começar falando sobre o otimismo e a positividade. Acompanhe o programa, viu, para saber mais. O Game Show Batalha das Startups está chegando e hoje vamos conhecer o nosso sparring. Fique por dentro da nossa agenda e programe-se para o próximo evento. E agora, as últimas notícias do ecossistema com o nosso radar. Mesmo diante de uma incansável caça de especialistas de segurança cibernética contra hackers e golpistas nos últimos anos, as ameaças nas redes seguem em crescimento contínuo. O recente relatório de segurança cibernética do Google Cloud revela que a IA generativa e os grandes modelos de linguagem serão utilizados em vários ataques cibernéticos nos próximos anos, como phishing, SMS e outras táticas de engenharia social, com o objetivo de fazer com que conteúdos e materiais, como voz e vídeo, pareçam mais legítimos. Com o uso crescente da IA generativa e sua democratização com a chegada de interfaces como ChatGPT, Bard e Midjourney, os ataques cibernéticos estão ficando muito mais inteligentes. A tecnologia tem a capacidade de imitar a linguagem natural das pessoas e, por isso, confunde ainda mais a detecção de sinais tradicionais de phishing, como erros ortográficos e gramaticais. Já os hackers e invasores estão se aprimorando e podem alterar o conteúdo legítimo usando LLMs, mantendo o estilo da escrita original e se aprimorando de um contexto cultural, uma vez que a IA generativa aprende o estilo de escrita de uma pessoa ou cargo e transcreve um texto genérico com o tom, fluxo e vocabulário próximos do estilo de escrita daquela empresa ou pessoa. Ela pode também ser explorada por cybercriminosos para chamar a atenção e atrair o foco das vítimas para os seus próprios objetivos. Que 2023 foi tipo uma parte 2 do drama da Venture Capital, iniciado em 2022, a gente já sabe. Entretanto, neste fechamento de ano, a pergunta é se 2024 transformará essa saga em uma trilogia ou se o filme será outro. Com esta pergunta em mente, a Ace Ventures e os startups lançam um reporte Into the Future. Segundo dados da Latam Tech Report, divulgados no estudo, 88,9% dos investidores prevêem um 2024 positivo, enquanto 11,1% acreditam que o cenário deve se manter no mesmo nível de 2023. No lado dos fundadores, a perspectiva também é otimista, com 77,8% apostando em um 2024 melhor, enquanto 17% ainda estão com o pé atrás, com receio de tempos ainda instáveis. Os 4,4% restantes estão pessimistas, esperando um 2024 pior. Para o sócio da Ace Ventures, Pedro Carneiro, a esperada retomada dos investimentos em 2024 será especialmente boa para um tipo de founder. Para um empreendedor raiz que se preocupa em arregaçar as mangas, o caminho se mostra mais livre sem os rivais que só faziam fumaça, ou que concorriam de forma desleal por conta do mercado mega capitalizado. Segundo o estudo, essa observação começará a ser vista com ainda mais força no early stage, em que negócios precisarão demonstrar um produto refinado e aumentar de forma eficiente os resultados. No boxe, o sparring desempenha um papel crucial ao simular condições de luta real, proporcionando ao boxeador uma experiência valiosa e dinâmica. O sparring não apenas aprimora as habilidades técnicas, como a precisão dos golpes, esquivas e movimentação no ringue, mas também desenvolve a capacidade de tomar decisões rápidas e estratégicas durante o combate. Além disso, o sparring contribui para a melhoria de resistência e agilidade mental, aspectos essenciais para o sucesso no boxe. E foi pensando dessa forma que o Batalha das Startups trouxe um sparring peso pesado para treinar as 32 startups. Vamos conhecer hoje Márcio Kogut, o sparring da terceira temporada. Eu sou o Márcio Kogut, natural de Curitiba, morando em São Paulo há mais ou menos 25 anos, empreendedor desde os meus 14 anos de idade, resiliente, né? Empreendedor aí como muitos de vocês, sempre em busca de um sonho, criar uma inovação, uma tecnologia, uma disrupção. E ao longo dessa minha jornada aí de quase 30 anos como empreendedor, criei alguns negócios, algumas empresas, participei de várias inovações. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história e da minha jornada como empreendedor. A verdade é que eu comecei a empreender por necessidade.
com mais ou menos 14 anos, eu já vendia chuchu ali antes da feira em Curitiba, né, para poder me virar. Meus pais tiveram uma dificuldade financeira, meu pai saiu do trabalho que ele tinha, né? Meu pai trabalhava no governo americano, na época ele saiu do trabalho, foi tentar empreender e quebrou. E eu e meus irmãos, né, eu sou o caçula de 5 irmãos, tivemos que sair de escolas boas e tivemos que se virar para começar a empreender. E aí começou a minha jornada de empreendedor desde os meus 14 anos. Com 16 para 17 anos, eu montei a primeira empresa de computador em Curitiba, nessa época eu morava em Curitiba ainda, e a gente vendia computador PC XT, né? Eram computadores ainda com monitores de fósforo verde ainda, de tela verde, e a gente vendia computadores para diversas empresas e crescemos rapidamente nessa área de computadores, né? Porque o Brasil estava começando ainda no início do computador PC XT. E aí depois dos meus 17 anos veio a abertura de reserva de mercado, na época do governo Collor, abriram as importações e aí a gente teve que começar a competir, tiveram os novos competidores, outras empresas vendendo computador, e aí a gente precisou se reinventar. E eu saí do mercado de computadores e fui buscar outro mercado para empreender, que foi o mercado de produtos automotivos. Aí quando eu entrei no mercado automotivo, eu e meus irmãos criamos uma tecnologia que aplicava cera em veículos, né? Uma empresa chamada Jet Cera, e não existia ainda aquele conceito de aplicação em cera líquida de veículo, a gente criou, vendemos aí mais de 40 franquias para o Brasil inteiro, lá de Curitiba, eu ainda morava em Curitiba nessa época. E só que aí a gente tinha patenteado a tecnologia, mas tivemos muitos concorrentes copiando, e aí a gente tinha que contratar advogado para que esses concorrentes não copiassem a nossa patente e tal. Aí chegou num determinado momento, eu como empreendedor vi que estava tendo muito problema, estava gastando muito dinheiro com advogado, eu falei, agora eu vou mudar de ramo e vou para outro negócio. Nessa história, eu namorava uma menina que morava em São Paulo, e aí eu vim para São Paulo para tentar desbravar, empreender, descobrir o que eu ia fazer aqui, engravidei essa menina e tive um filho, né? Meu filho hoje tem 25 anos de idade. E na época que eu tive o filho, eu não tinha faculdade, eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu comecei a pensar como eu ia me virar para poder levar o leite e a fralda para o meu filho, né? E com isso eu comecei a lavar carros na Avenida Sumaré, comecei a lavar carros ali nos finais de semana, e descobri o fabricante de cera que levava essas ceras para o lava-jato e pedi para ele fabricar uma cera para mim diferente, uma cera de cristalização de pintura e tal. E aí quando ele fabricou, eu coloquei numa embalagem, numa caixinha e pensei, bom, eu vou vender essa cera, né? E tentei vender essa cera em outros lava-rápidos, em postos de gasolina e tal, mas estava muito difícil. Até que um dia eu passei numa banca e vi uma revista, isso era mais ou menos 1999. Eu passei numa banca e vi uma revista escrito Monte o seu e-commerce, venda através da internet. Meados de ano 2000. E como eu já tinha experiência com computador, eu já programava desde pequeno, eu levei essa revista para casa, peguei um computadorzinho antiguinho que eu tinha e comecei a desenvolver o meu primeiro e-commerce, né? Para vender a cera, porque eu tinha fabricado uma cera e não sabia como eu ia vendê-la. E nessa história eu criei o e-commerce. As pessoas começaram a comprar cera, mas muita gente queria saber do e-commerce, porque era o momento das empresas se digitalizarem, era o momento das empresas criarem os seus e-commerce, e foi aí então que eu criei a Kogut Business, que foi a minha empresa de tecnologia. Depois eu criei a Agence Brasil, foram empresas que perduraram aí por mais de 20 anos. Eu montei uma agência também digital nos Estados Unidos, atendi grandes bancos nos Estados Unidos, até a hora que eu fui montando as minhas startups, criando os meus produtos e vendendo aí as minhas startups para o mercado. Hoje, nos dias de hoje, eu sou o founder do Maicon, o consórcio 100% digital, né? Que foi uma disrupção no segmento de consórcio, porque até então o consórcio era vendido através de vendedores, né? E você pagava uma taxa muito mais cara para comprar um consórcio. Então eu criei, junto com meu irmão, há 5 anos atrás, a ideia de criar o primeiro consórcio 100% digital. A gente enfrentou diversos desafios aí para colocar essa ideia para rodar. Primeiro, porque o consórcio ele é regulado pelo Banco Central. Você precisa ter uma licença do Banco Central para poder operar como uma administradora de consórcio. Segundo, que os concorrentes não queriam deixar a gente entrar nesse mercado. Então eles fizeram de tudo para travar a nossa ideia, porque a partir da hora que o Maicon entrasse no segmento de consórcio, ele ia criar uma disrupção e ia tirar
a venda de todas as outras administradoras que estavam acostumadas a trabalhar com vendedores de consórcio. Depois de tanta dificuldade, a gente conseguiu lançar o Maicon apenas em 2020. A ideia surgiu em 2016. Burocracias, licença, dificuldades, busca de captação, investimentos, tudo isso fizeram com que eu só colocasse a minha ideia para funcionar em 2020. E logo em seguida veio a pandemia. Quando veio a pandemia, pelo fato de a gente já estar com a plataforma digital toda estruturada, a gente conseguiu crescer exponencialmente. Hoje, falar de inteligência artificial é normal, é mais fácil, porque hoje a gente tem aí diversas tecnologias, ChatGPT, Bard e tal. Mas imagina você criar uma startup que o core business principal era inteligência artificial há 5 anos atrás. Então, eu tive uma experiência muito grande para chegar até aqui. O Maicon hoje é uma das startups que mais cresce no Brasil, principalmente no segmento de consórcio. E eu hoje estou me dedicando no conselho da minha empresa e ajudando novos empreendedores através das minhas mentorias, através dos meus insights e através da minha experiência de empreendedor aí de praticamente mais de 30 anos. E por conta de toda essa minha experiência, essa jornada de empreendedor aí que dura mais de 30 anos, eu recebi o convite de ser o sparring do Batalha das Startups na 3ª temporada, que é a pessoa encarregada de treinar os empreendedores, de mentorar os empreendedores e suas startups para esse game, com todos os desafios que eles vão estarem aí percorrendo aí ao longo desse programa. Então eu me sinto muito honrado em poder participar como sparring da 3ª temporada do Batalha das Startups e levar a minha experiência, a minha resiliência como empreendedor e mentorar aí todos esses 32 empreendedores que vão estar participando aí dessa temporada do Batalha das Startups, que vai estrear aí na Record News muito em breve. É um programa que me trouxe muito aprendizado, mesmo eu sendo empreendedor aí com mais de 30 anos, me trouxe muito aprendizado conversando com esses empreendedores durante essa pré-seleção. E eu falo para você ficar com os olhinhos na tela, porque você vai tirar muitos insights para a sua vida, para o seu negócio. E se você estiver pensando em construir uma startup de sucesso, vai ser muito bacana, porque você vai saber a história de cada empreendedor e vai acompanhar esse game que vai tirar você do sofá de tanta emoção. E para você que está acompanhando o nosso programa, eu vou estar aqui durante todas as próximas semanas dando dica de inovação, empreendedorismo e quem sabe ajudando a você a montar a sua startup ou mudar a forma de como você faz negócio na sua empresa. A calvície tem solução, porém apenas o transplante capilar não é suficiente. Na Stanley's Hair, temos o único programa capilar do mundo com 100% de resultado garantido ou o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, são 16 anos de experiência e mais de 17 mil pacientes que resgataram a segurança e a autoestima para a sua vida. Se você sofre com calvície ou falta de cabelo, venha para a maior rede de clínicas de transplante capilar da América Latina. Venha para a Stanley's Hair. Startups, a arte de inovar. Oferecimento: Stanley's Hair, a número 1 em transplante capilar da América Latina. Startups, a arte de inovar. Oferecimento: Stanley's Hair, a número 1 em transplante capilar da América Latina. A Foregon vem diversificando sua atuação em busca de novas linhas de receita. Fundada em Presidente Prudente, interior de São Paulo, a Fintech opera um marketplace de produtos financeiros, incluindo conta digital, cartão de crédito e empréstimos. Há cerca de 3 meses, a empresa lançou um plano por assinatura e agora está colocando no ar uma nova vertical que vai operar de forma independente e tem até o próprio nome, Booster. O ano foi de diversificação de receitas com novas artérias de crescimento. Define Gustavo Marchini, CEO da Foregon, aos Finsiders. Continuamos
atuamos na vertical de originação de produtos financeiros, principalmente conta digital e cartão de crédito. Agora, com a Boosters, passamos a atuar em outros mercados, como educação e e-commerce, afirma o executivo. A nova unidade de negócio funciona como uma AdTech. Na prática, é uma agência de marketing de propulsão que utiliza tecnologia e análises avançadas de métricas. Assim, garantem a otimização de campanhas e possibilitam o acompanhamento do desempenho em tempo real. Atualmente, temos 26 anunciantes, com a meta de ultrapassar 40 até o fim do ano. A expectativa é faturar 10 milhões de reais em 2024, o primeiro ano completo dessa operação, prevê o CEO. Se há uma palavra que define o momento macroeconômico atual, é delicado. A alta competitividade no mercado, a escassez de mão de obra qualificada e o surgimento de novas tecnologias são alguns pontos que têm feito as empresas repensarem os seus processos. É justamente dentro desse cenário que as lideranças tech se tornam divisoras de água no desenvolvimento profissional, seja com a participação ativa nas etapas de onboarding das equipes, na mensuração das ações de treinamento ou na criação de soluções exclusivas de educação corporativa. Em resumo, o líder tem o potencial de disseminar a inovação. Felizmente, muitas companhias já perceberam a importância da liderança tech. A pesquisa Educação Tech e Eficiência Operacional das Empresas, que fizemos aqui na Alura para Empresas, em parceria com a FIAP, traz alguns dados desse olhar atento. Por exemplo, 37% dos entrevistados afirmam que o líder em tecnologia é o principal responsável por esclarecer dúvidas sobre a rotina de trabalho, enquanto 31% dizem que é a partir da percepção dessa pessoa gestora no dia a dia dos times que se verifica a aplicação prática da teoria aprendida nas capacitações. Abrindo a temporada de eventos corporativos, a EdTech Board Academy, que forma, desenvolve e certifica conselheiros para os grupos empresariais em todos os setores da economia, promove o Board Valley, imersão presencial, que permite aos participantes a oportunidade de definir o seu novo plano de carreira de conselheiro durante um dia inteiro. O encontro será no dia 10 de janeiro, das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, no World Trade Center em São Paulo. O evento espera reunir 600 pessoas, com uma programação que reunirá especialistas e autoridades no mundo da governança proativa em palestras e painéis inéditos. O evento tem o objetivo de promover ferramentas que facilitem a transição de carreira e a chegada de profissionais a cadeiras de conselho. Entre os palestrantes confirmados estão o CEO da Board Academy, Faria Souza, o presidente do conselho da Board Academy, Eduardo Gomes, o conselheiro, escritor best-seller e diretor na Board Academy, Marcelo Simonato, e o advisor conselheiro C-Level, Paulo Grigorovski, que devem abordar temas como carreira de conselheiro, inovação, governança e empreendedorismo. E aí, pessoas obstinadas? Vejam bem, o otimismo e a positividade são características essenciais do empreendedor de sucesso. O otimismo é aquela certeza de que o melhor virá sempre. Como disse Winston Churchill, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. E o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E existem duas maneiras de encarar a vida, meu amigo. De forma positiva ou de forma negativa. A forma positiva vai sempre lhe ajudar, vai dar ânimo e energia para seguir em frente. Já a forma negativa vai atrapalhar e anular os seus esforços. Logo, amigos obstinados, como eu cito aqui no meu livro, A Arte de Empreender, um dos meus 33 livros, lembre-se sempre que, por si só, o nosso cérebro já tem um mecanismo chamado de viés otimista. Ele implica a propensão do cérebro humano em enxergar o amanhã como uma grande promessa. Por outro lado, a negatividade é contagiosa como um vírus, não é mesmo? Agora vejam só, a positividade não é uma qualidade intrínseca ao ser humano, não é. Ela pode ser desenvolvida, adquirida e assumida como opção de vida. Portanto, amigo obstinado, é imperativo que você desenvolva o otimismo e a positividade em sua vida, pois isso vai fazer com que a sua vida seja muito mais prazerosa e vitoriosa. E aí, por qual caminho você está seguindo, amigo? Seja obstinado que dá. Startups, a arte de inovar.
Oferecimento: Stanley's Hair, a número 1 em transplante capilar da América Latina.